189. Regressor Instruction. Capítulo 1015. Você colhe o que semeia. 22. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Meus bebês chegaram. Com um baque, Kim Sung entrou primeiro e me encarou com uma expressão vazia. O que ele queria me dizer? Vi ele mexendo os lábios, mas no fim ficou quieto e só ficou me encarando. Seus olhos brilhantes haviam mudado, e ele estava tomado por muitas emoções diferentes. Só a visão já me fez sentir mal. Kak Yeong. Ele estava emocionado. Ele não conseguiu terminar a frase porque os membros da guilda entraram. Youngnin. Youngnin. Você está acordado? Nosso Youngnin acordou. Kelg. Estávamos preocupados com você. Como você pôde fazer isso? Park Dae-ok-gu gritou. Mestre da subguilda. Jui Jin gritou. Como você está se sentindo? Eles agem como se eu estivesse inconsciente por 5 anos. Aguarde um pouco, senhor. Espera, deixa eu verificar seu estado. A palavra novo era a melhor forma de descrever essa situação. Eu ouvia as vozes deles com frequência, mas fazia muito tempo que não via seus rostos. Talvez tenha sido tudo porque fui ao encontro social, mas fiquei tão feliz em vê-los que parecia estranho. Fiquei aliviado e preocupado ao mesmo tempo porque todos pareciam um pouco animados demais, mas graças a Helena e a Sun Yeong, consegui evitar me envolver nos abraços delas. Felizmente. Você parece bem. É verdade que você ainda precisa descansar mais. Mas mais importante, podem todos se acalmar um pouco. Eu entendo que todos vocês estão felizes, mas... Helena disse. A cacofonia de vozes foi silenciando lentamente. Era como se tivessem acabado de perceber que estavam diante de um paciente. Mestre da subguilda. Como você está se sentindo? Jui Jin foi a primeira a falar comigo. Depois de ver o rosto preocupado dela, respondi, não tenho certeza. Não estou me sentindo muito bem. Acho que me sinto como sempre. Não fiquei muito feliz por causa das notícias que ouvi sobre você e o Elias. Fico feliz. Você é. Ok, disse Kim Hee. Estendi a mão e acariciei sua cabeça. Que o quê? O que você está fazendo? Kim Hee me questionou e afastou minha mão. Seja honesto, garoto. Eu ouvi você chorando muito. Os membros originais da Guilda Azul e os outros membros da Guilda Azul me cumprimentaram ou tentaram relatar o que havia acontecido até então. Claro, eles também começaram a me fazer várias perguntas. Foi cansativo tentar responder a todas as perguntas, mas consegui mesmo assim. Vi Kim Sung conversando com Alps lá atrás. Momentos depois, vi os Alps trazendo alguns lanches. Ah, pensando bem, você não come nada há 5 dias. Mas isso não parece suficiente para te encher, disse Park Dae-ok-gu. Comer mais do que isso vai sobrecarregar o corpo dele. Por enquanto, entendi, Park Dae-ok-gu interrompeu Jui Jin. O senhor deveria se apressar e comer, senhor, disse Jui Jin. Me sinto tão fora de mim. Opa, quer que eu te alimente? Jungaia ofereceu. Me senti como um macaco em um zoológico. Quando peguei uma colherada de sopa, fiquei tão envergonhada de ver todo mundo olhando para mim. Não pude deixar de me sentir constrangido e, honestamente, eu não tinha muito apetite, pois tinha acabado de acordar. No final, coloquei a colher no chão depois de apenas algumas colheradas de comida. Você tem que comer, Helena me interrompeu. Eu realmente não tinha apetite. Você tem que comer, Sr. Kyong. E então? Vou querer mais algumas. Você tem que comer tudo. Opa, Jungaia interveio. Droga. Sinceramente, eu não queria comer. Eles realmente precisam me ver comer como se eu fosse uma criança de 3 anos. Tive que dizer algo para mudar de assunto. Depois de colocar a colher silenciosamente no chão, olhei para cada um deles. A incursão Bahamut. Parece ter terminado bem, disse. Será que? Templário General. Acrescentei. Templário General. Ele está morto, respondeu Kim Sung. Tive que parecer meio triste porque era uma realidade que eu esperava, mas não conseguia acreditar. Os membros da guilda tiveram uma ideia de que eu adorava o Templar Jin, mas eles não pareceram realmente se importar. Na verdade, provavelmente estavam ouvindo a notícia da morte dele. Independentemente do motivo por trás de suas ações, isso não mudaria o fato de que ele havia cometido o pior crime de todos. A vida ou morte do Templário Jin não era importante para os membros da guilda que acreditavam que eu o valorizava por causa da Síndrome de Estocolmo.
Os membros da Guilda Azul se importavam comigo, não com o general templário. A atmosfera na sala era estranha, então não pude fazer perguntas sobre isso, mas tive uma ideia baseada no fluxo da conversa agora há pouco. Assim como da vez que eu me transformei em Druon Kyong. Não sei o que aconteceu. Minhas memórias de quando eu era Lin Kyong desapareceram completamente. Quando era difícil consertar as coisas, fingir não saber de nada era o melhor a se fazer. Como esperado, todos ficaram surpresos. Os membros originais conseguiram controlar a expressão, mas membros mais novos como Alzibelir eram fáceis de ler. Você pode me dizer o que aconteceu? E como foi a invasão? Perguntei. Estou escrevendo um relatório agora, senhor. Quando estiver pronto, eu te envio o relatório, respondeu Juí Jin. Tudo bem. Eu precisava focar em me recuperar mesmo, e tenho certeza de que ela não quer falar sobre coisas que possam me dar dor de cabeça. Além disso, ainda estamos limpando a invasão. Eu sei como limpar a masmorra. A interrompi. Você não vai entender mesmo se eu contar, porque é algo que eu mesmo tenho que fazer, acrescentei. Tive que ir até onde Altanus estava trancado e libertá-la da donzela de ferro. Vamos, eu disse. Que tal descansar um pouco mais antes de se mover, Sr. Kyong? Kim Sung sugeriu. Já descansei o suficiente. Quero subir agora, respondi. Tive muitas lembranças ruins aqui. Foi o que pensei enquanto olhava para Kim Sung com um olhar triste. Isso foi possível porque eu realmente estava ferido emocionalmente. Os membros da guilda não faziam ideia do que eu tinha passado no passado, do que aconteceu entre Bahamut e eu, que tipo de dractarismo individual era, e do tipo de vínculo que Templário Gen e eu construímos. Aos olhos de outras pessoas, essa expedição foi um pouco mais difícil do que o normal, mas para mim foi mais do que uma expedição. Eu já havia criado conexões com muitas pessoas no passado distante, e as perdi num instante, e com muita facilidade. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza de que nunca os esqueceria, e eles sempre permaneceriam no meu coração. Ainda não conseguia esquecer como o Templário Gen me seguia por aí enquanto me chamava de pai. Ainda não conseguia esquecer a bondade de Bahamut também. Ninguém foi insensível o suficiente para apontar a atmosfera repentinamente pesada. Sr. Kyong, que o que? Na Terra. Aconteceu lá? Kim Sung perguntou. Vou te contar quando estiver pronto, Sr. In Sung. Mas não sei quando isso será. Quero sair daqui por enquanto, então por favor, fique em pé, disse a ele. Não consegui ouvir respostas, nem pedi mais opiniões. Ninguém poderia dizer mais nada, já que eu estava tão deprimido que queria sair dali o quanto antes. O clima era tão avassalador que ninguém poderia sequer sugerir uma refeição hoje. Como alguém que havia pesquisado o passado do templo subterrâneo, meus olhos estavam cheios de uma mistura de emoções complicadas. É meio difícil de mexer. Tive que trocar de roupa. Você pode convocar os sacerdotes do templo para mim? Acho melhor eu trocar para minha roupa formal, pedi. Sim, senhor, respondeu Juí Jin. Ah, quero que você fique atrás da senhorita Ijin. Tem algo que quero discutir com você, ordenei. Ok, os membros da guilda entenderam o que eu queria dizer e saíram da sala um por um. Kim Sung parecia insatisfeito, mas não disse nada. Ele fez uma reverência silenciosa e saiu. Jungaian parecia estar me mandando sinais, então, depois de sinalizar para ela se aproximar, abracei forte. Ela parecia aliviada porque não fez alarde e saiu do quarto em silêncio. Logo, os sacerdotes do templo entraram com meu uniforme. Normalmente, eles me ajudariam a me vestir, mas saíram do quarto silenciosamente depois de dar um sinal. Comecei a trocar para minhas roupas formais, mas é difícil se vestir sozinho. Ijin, me ajuda com isso. Amarre as costas, me ajude com as mangas e vista qualquer acessório, instruí. Decidi deixar a Ijin cuidar do resto. Você sabe como fazer, né? Perguntei. Aceito, respondeu Juí Jin. Você está chateado? Perguntei. Por que eu estaria chateado? Juí Jin questionou. Então você está chateado, argumentei. Você parece bravo. Eu apontei. É bem óbvio, eu disse. Você está claramente bravo, eu disse. Já chega, murmurou Juí Jin. Você está bravo, eu disse. Só diga que está brava, brinquei. Isso mesmo, seu. Já que estamos no assunto, deixa eu te perguntar uma coisa. O que diabos você estava pensando? Juí Jin questionou. Não vai acontecer de novo, a tranquilizei. Eu devia ter ficado quieta,
Gaguejou Juijin. Um silêncio constrangedor tomou conta do quarto. Juijin, que estava ajoelhada para me ajudar com a roupa, começou a chorar. Seus soluços suaves soavam realmente tristes. Sim, ela sofreu muito. Eu tinha certeza que era igual para os outros, mas Juijin era do tipo que guardava tudo para si, então parecia que todas as emoções dela tinham explodido de uma vez. Assim como a vez que eu ouvi falar enquanto eu estava dormindo, o medo de perder as memórias de mim foi traumático para ela. Se eu estivesse no lugar dela, também teria medo de saber que estou perdendo as memórias de uma pessoa. Tenho certeza que ela ficou muito assustada, já que gosta muito de mim. Não me surpreenderia se ela precisasse de alguém para se apoiar, mas o problema era que ela dependia do Elias. Você está chorando, Yijin? Perguntei. Cala a boca, murmurou Juijin. Você está chorando? Repeti. Seu. Não estou chorando. Elk. Euk. Juijin soluçou. Yijin. Foi um pouco repentino, mas eu precisava dizer agora para ela parar de chorar. Você não pode ficar com Elias. Não enquanto eu estiver de olho, disse a ela. O quê? Não aprova aquele velho elfo, eu disse. Sei como você sabia? Perguntou Juijin. Você concordou em sair com ele? Perguntei. Não, não é assim. É só que o que isso tem a ver com você? Na verdade, não sei como você descobriu. Mas a gente não está namorando. Somos mais que amigos, mas não amantes. Decidi dar uma chance. Namorar e casamento não vai acontecer tão cedo. Nós só. Não, nem é isso. Estamos apenas começando a nos conhecer. Juijin explicou. Ela realmente não sabe o quão assustadores elfos podem ser. Droga. E se ele for uma pessoa que realmente gosta de humanos? O que você vai fazer quando vir suas verdadeiras cores? Juijin ainda era inocente. Ela era tão inocente que não sabia como o mundo funcionava. Elias estava tentando se infiltrar no mundo dela aproveitando essa fraqueza. Na verdade, eu não a impediria se ela realmente quisesse namorar alguém, mas essa pessoa tinha que passar no meu teste de personalidade, pelo menos. Meu teste de personalidade foi simples. Eu certamente conseguiria ver a pureza do amor dele por Juijin ao encontrá-lo como Lei Qian. Eu tinha certeza de que caras como ele se apaixonariam por mim em apenas 3 dias. Levaria apenas 3 dias para seduzi-lo e cerca de um mês para fazermos uma cerimônia de noivado. Em outras palavras, tudo o que eu precisava era de um mês. Regressor Instruction capítulo 1016. Você colhe o que semeia. 23. Eu não aprovo ele, eu disse. O que te faz pensar que tenho o direito de dizer isso? Perguntou Juijin. Yijin, você sabe quantos anos ele tem? Perguntei. Ele é um elfo. Esse o problema não é que ele é velho porque é um elfo. O problema é que ele está sozinho há tanto tempo. O mercado de namoro não mente. Ninguém nunca o comprou desde que foi colocado à venda, e tudo isso porque há algo errado com ele. E ele está nesse estado há centenas de anos, expliquei. Objetivamente falando, o cara não parece mal. Ele não é tão bonito quanto o Unsung, mas não parece tão mal. Mas Seijin. Por isso é ainda mais suspeito. Até o reino implora para que ele se case. Você já considerou a possibilidade de que talvez haja algo errado com ele, e por isso ele está tanto tempo no mercado? Porque um homem com poder, rosto bonito e boa origem ainda permaneceria solteiro por tanto tempo? Perguntei. Claro, poderia ter havido circunstâncias especiais e inevitáveis, mas meus instintos diziam que não era o caso do Elias. Eu definitivamente estava julgando a situação objetivamente aqui. Como eu esperava, Juijin não teve escolha a não ser ficar em silêncio. Ela não conseguia deixar de se perguntar por que ele estava tanto tempo no mercado de namoro e como alguém tão perfeito como ele estava sendo negligenciado por tanto tempo. É porque ele é um. Ele pode ser um notório playboy no reino dos elfos. Terminei de trocar de roupa, e Juijin começou a tagarelar. Enfim, vamos falar mais sobre isso depois, sugeri. Se sim. Boa ideia. Claro, não estou tentando ter uma conversa séria sobre isso. Estou ocupado demais para namorar. E quando voltei à Terra, namorei tantas pessoas. É engraçado até ser obcecado por isso agora. Eu só estava pedindo sua opinião. Ela continuou a tagarelar. Sim, sim, eu sei, Yijin. Tenho certeza de que você era popular na sua escola por um motivo. Se Elias passasse em todos os testes, eu consideraria, mas por enquanto, não poderia aprová-lo. Eu tinha alguns planos relacionados a isso, mas só poderia prosseguir com eles depois que terminássemos aqui.
Coisas não relacionadas ao plano poderiam surgir se eu me abstivesse de executá-lo até lá. Então não havia a necessidade de pensar nisso por enquanto, mas... Yijin é especial. Se eu pedir ajuda para Noonagi, tenho certeza que ela vai inventar uma ótima história. Yijin e eu começamos a nos afastar conversando. Isso é mais importante agora. Então, como você limpa a masmorra? Esse uniforme é necessário? Perguntou Yijin. É como uma cerimônia religiosa. Também significa que vou encontrar alguém formalmente? Eu respondi. A perspectiva das pessoas muda muito dependendo de como me olham. Também precisei lavar a imagem que Lin Qiong havia danificado. A masmorra seria limpa assim que eu abrisse a donzela de ferro. Foi uma ação simples, mas eu não queria perder um evento importante como esse. Essa foi a primeira vez que uma masmorra sem classificação foi limpa, e foi uma vitória tanto para o continente quanto para os membros da expedição. Todos ali basicamente haviam alcançado uma conquista mítica. Tinha que haver uma história sobre isso, e a história seria passada de geração em geração, então precisava de um final que combinasse com essa história lendária. Não importa o que aconteça, não chegue perto, avisei. O quê? Não é nada demais, então não se preocupe. Só estou dizendo para você tomar cuidado com o que eu faço, eu disse a ela. Eu andava descalço. A notícia de que a masmorra logo seria limpa deve ter se espalhado como fogo, já que a maioria dos membros da expedição já estava do lado de fora. Não me surpreenderia se começassem a torcer, mas eles continuaram em silêncio. Era tudo por causa do clima. O cardeal honorário do continente e a encarnação da luz pareciam extremamente solenes, então todos permaneceram em silêncio. Sentiam que estavam presenciando uma cerimônia religiosa, então não ousaram falar e apenas ficaram olhando para o lado. Toda a guilda azul não era diferente. Yijin havia transmitido minha mensagem a todos, mas eu tinha certeza de que não era só por isso que eles ficaram em silêncio. Seria mais apropriado dizer que a atmosfera os dominou. Os outros também estavam ali. Os superiores que testemunharam a queda do monarca da luxúria e do sono eterno me olhavam ansiosamente. Seria porque presenciaram uma cena que não podiam acreditar, mesmo tendo visto com seus próprios olhos. No entanto, o brilho confuso e assustado em seus olhos logo mudou. Eu parecia instável enquanto caminhava, e todos podiam perceber que eu estava exausto. Eu estava tendo dificuldade para andar, o que contrastava fortemente com o monarca da luxúria e do sono eterno. Quando eu tropeçava, alguns deles se encolhiam. Eles estavam tendo pena de mim. Em vez de medo, sentiam pena do humano lamentável que representava as palavras sacrifício e santidade. Eles achavam que meu destino era cruel e que meu papel era difícil demais. Todos já tinham visto as dificuldades que tive que enfrentar no passado, mas ainda havia histórias e aventuras épicas desconhecidas para eles. Isso não era suficiente para as pessoas pararem de desconfiar de Lin Qiong, mas as emoções estavam afetando algumas pessoas. Ó Benigoa! Ó Santo do Sacrifício e da Luz! Ó Filho da Luz! O canto desses títulos sinalizou o início da cerimônia. O peregrino da penitência. Dei um passo para fora do acampamento e instantaneamente senti uma dor ardente sob meus pés. Havia muitos fragmentos de pedra grudados nas solas dos meus pés, e não havia como evitar, já que a masmorra estava basicamente em ruínas. Havia cacos de vidro, mármore quebrado, fragmentos de armas afiadas e destroços dos prédios. Meus pés estavam com dor ardente. Droga, dói muito. Doeu tanto que quis derramar uma lágrima. Não, foi tão doloroso que eu quis chorar, mas não conseguia parar de me mover aqui. Naturalmente, ouvi gemidos por toda parte, mas eu estava mais preocupado com a reação dos membros da Guilda Azul. Kim Sung rangeu os dentes enquanto Jungaya e Park Dae-ok me olhavam ansiosos. Para piorar, Belier, a nova integrante da guilda, estava furiosa, e seu rosto ficou vermelho de tanta fúria. Meu sangue sagrado pingando no chão certamente não era uma visão bonita. Droga, droga, droga. Lágrimas brotaram nos meus olhos sem perceber, mas não me dei ao trabalho de segurar as lágrimas, pois era o momento perfeito para começar a chorar. Ninguém pensaria que são lágrimas de dor. Eu definitivamente chorava pelas pessoas que morreram aqui e pelas pessoas que sofriam. Os padres não ficaram parados. Eles formaram sua própria linha e se voluntariaram para serem figurantes na cerimônia do cardeal honorário. Sim, é isso mesmo. É assim que se faz. Os sacerdotes liberaram seu poder sagrado enquanto caminhavam atrás de mim, e elevaram a voz, cantando um hino para a cerimônia.
A devoção deles era indescritível. Cada verso continha poder sagrado, e o templo subterrâneo ficou cheio de sua sinceridade e desejos. Alguns dos crentes e aventureiros religiosos baixaram a cabeça e se ajoelharam para mostrar respeito ao Deus que deixava seus passos de luz sobre o peregrino da penitência. Mas isso não foi o fim. Que diabos! Espíritos de padres se manifestaram de todos os lugares e caminharam atrás de mim. A marcha da penitência realizada em um lugar banhado pelo sol por luz sagrada lembrava uma cena saída diretamente de uma lenda. Os que nos seguem estão ocupados demais chorando. Os membros da guilda ficaram atônitos com a cena, e os membros da expedição fizeram orações de gratidão pela luz. Eles se sentiram orgulhosos de estarem trilhando esse caminho comigo e foram gratos por testemunharem essa visão milagrosa. Sinceramente, pensei nessa marcha apenas como uma forma de me exibir, mas derramei mais sangue à medida que caminhava cada vez mais longe. A cerimônia estava lentamente tomando forma, e tudo isso era por causa da marcha, então achei que não estava tão ruim assim. Depende de como você vê. Eu tinha certeza que Altanus estava com mais dor do que eu. Era impossível para mim simpatizar com a dor dela, mesmo com meus pés sendo despedaçados. No entanto, esse foi um ato religioso para consolar a deusa, que havia morrido de forma miserável. Percebi que aquele lugar desolado era realmente seu túmulo. Sinceramente, ainda não entendo por que Benigoa me trouxe aqui. Era tão incompreensível que senti que Benigoa era eminência grisa. Senti sinceramente que ela tinha um plano malvado de me trair para renascer como a única deusa deste mundo. Foi uma ideia que me veio naturalmente quando pensei na dificuldade e na dilatação do tempo nessa masmorra. Oh Benigoa! Ah! Depois de pensar um pouco, percebi que meu raciocínio não estava errado. A primeira razão era que aquele lugar havia se tornado uma masmorra, e a segunda razão era que a história do passado precisava dos sacerdotes da profecia para funcionar corretamente. Intencionalmente ou não, Benigoa tinha que ter percebido isso instintivamente. Se Benigoa fosse iluminada até mesmo uma migalha da vontade de Altanus e tivesse empatia por ela, então, ela provavelmente quer confortá-la. Tinha certeza de que ela queria libertar Altanus pessoalmente da donzela de ferro e confortá-la. Afinal, Altanus já estava com dor há muito tempo. Foi uma suposição razoável da minha parte, pois foi a coisa mais parecida com Benigoa fazer. Claro, tenho certeza de que ela fica desconfortável com a ideia de que Altanus era seu outro eu. Eu estava andando enquanto tinha muitos pensamentos diferentes. Eventualmente, o destino distante apareceu à vista. O quê? Esse caminho sempre foi bloqueado? Não era assim naquela época. Assim que esse pensamento surgiu na minha cabeça, a parede foi destruída. Era um tipo de barreira que não podia ser detectada com magia ou feitiços. Finalmente entendi por que os membros da expedição não tinham encontrado esse espaço até agora. Ele estava me esperando. Altanus estava esperando eu abrir a porta. Olhei ao redor em silêncio e vi a donzela de ferro erguida nas ruínas antigas. Faz tempo. Após uma breve oração, estendi a mão para a donzela de ferro. No momento, eu não sentia nenhum outro. Eu estava meio preocupado que um crânio fosse saltar ou algo assim, mas o que vi foi o mesmo Altanus que via há dezenas de milhares de anos. Finalmente a vi. Com os olhos fechados e as mãos juntas. Bum! Uma enorme coluna de luz caiu, e tudo ficou branco. Também senti como se tivesse sido levado para um espaço vazio. Na verdade, não foi só sentir que fui levado embora. Eu não fazia ideia se fui levado mentalmente ou se estava imaginando coisas, mas sabia que meu entorno havia mudado. Os padres que realizavam a cerimônia comigo, os membros da guilda e os membros da expedição não estavam em lugar algum. A única coisa que pude confirmar foi que Altanus estava diante de mim nesse espaço branco. Ela abriu a boca devagar. Vê, você me assustou. Hã? Hein? O que é isto? O que está acontecendo? Onde estou? Hã? Hein? O que? De repente. N não pode ser. Desculpa. Dê desculpa. Eu vou garantir que te pague com juros completos. Então. Por que você está aqui? Hein? Ele lê que Ion. A pessoa à minha frente era Benigoa, não Altanus. Regressor Instruction capítulo 1017. Você colhe o que semeia. 24. Por que diabos você está aqui? E L.A. Kion. Fico feliz. Fiquei realmente chocado quando abri os olhos e, de repente, me vi em um lugar estranho. Achei que os superiores tinham voltado para me pegar de novo. Ela realmente. Tivemos dificuldades para nos tornar independentes.
Acho que foi resolvido, mas ainda assim me senti desconfortável. Não sei você, mas eu tinha uma dívida pessoal para resolver. E recentemente esqueci de pagar os juros. E enfim, eu sei que é impossível, então pensei que fosse por isso que fui levado embora de repente. Fiquei realmente surpreso de me encontrar aqui. Isso é estranho. Porque eu fui trazido aqui? Faz tempo, cumprimentei. Senti que tinha uma ideia do porquê de Benigoa estar ali em vez de Altanus. Na verdade, não era só uma ideia. Eu tinha certeza disso. É verdade. Desde que Altanus não existe mais. Após iniciar a próxima vida, Altanus desapareceu, restando apenas sua vontade. Foi uma pena, considerando que achei que tinha mais uma chance de conversar com Altanus. Nunca pensei no que diria para ela, mas achei que tínhamos muitas coisas para conversar. Também há muitas coisas que precisamos esclarecer. E eu tinha muitas perguntas para ela. Nada estava claro. Havia tantas coisas para conversar que eu não conseguia decidir sobre o que começar a falar. Mesmo não sendo Altanus, Benigoa ao menos podia responder minhas perguntas. Tenho certeza que Altanus tinha um motivo para trazê-la aqui. Embora confusa sobre o motivo de estar ali, Benigoa ainda fazia suas piadas bobas, mas acredito que a vontade de Altanus estava impregnada nela, mesmo que tenha sido só por um momento. Pensando bem, o Sr. Bell me contou isso. Ele disse que se lembra de te ter conhecido há muito tempo. Ele até murmurou, HM. Foi isso que aconteceu? Ele parecia feliz com isso. Não tive escolha a não ser olhar para Benigoa, que dizia coisas estranhas. Fiquei sinalizando como se perguntasse se havia algo que ela queria me contar, e a energia dela diminuiu visivelmente. Então. O rosto dela estava voltado para mim, mas os olhos olhavam para outro lado. Ela até desviou o olhar e murmurou assobiando. Ela era mesmo a Benigoa que eu conhecia. Assim como um filhote que cometeu um erro e ficou preocupado com a reação do dono, Benigoa ficou preocupado com a minha reação. Bem, você estava. Realmente incrível. A masmorra foi mais difícil do que eu imaginava. Eu cometi um erro, né? Você não vai me abandonar, vai? Desculpa, Lake Young. Eu nunca imaginei que as coisas ficariam tão difíceis assim. Então, eu tinha a sensação de que era isso que eu precisava fazer. Mas você também sabia disso. O santuário aconchegante do Santo Toupeira já estava se transformando em uma masmorra. Se não tivesse virado uma masmorra antes, nós teríamos enfrentado uma ameaça maior. O santuário aconchegante do Santo Toupeira era a principal história deste continente, então eventualmente precisávamos cuidar dele. Se não tivéssemos feito nada, teria virado uma bomba que explodiria um dia. E o timing também foi perfeito. Eu sei que você está bravo. Mas eu não tinha outra escolha. Basicamente, eu precisava de você para isso também. O sacerdote da profecia era necessário para que você estivesse aqui agora. Eu tenho certeza disso. E enfim, sinto muito que você tenha sofrido tanto. Você não poderia ter me dado uma pista ou algo assim? Perguntei. Você sabe que eu não poderia te dar uma dica. Não sabemos como o sistema vai reagir se um administrador se envolver demais. Eu precisava considerar a possibilidade de a dificuldade aumentar ainda mais. O motivo de eu não ter feito nada foi porque foi por sua causa. Você não acha que eu simplesmente apagaria isso sem pensar, esperando que você cuide disso para mim, né? Você sabe o quanto eu sofri isso? Claro, eu também fui ganancioso e egoísta. E eu posso não ser Altanós, mas ainda estava curioso sobre o contexto. Ainda. Você foi quem me deu meu nome. Pode-se dizer que sim. Para ser exato, foi o testamento de Altano que lhe deu seu nome. Eu a corrigi. Mas ainda assim, para ser honesto, não tenho certeza se o convite enviado do passado é o futuro certo. Não sei se você virou Benigoa porque eu te chamei assim ou se você sempre foi Benigoa. Não há como saber se o passado onde os sacerdotes da profecia criou raízes foi o passado original, expliquei. Não, o resultado é o que importa, Lake Young. O passado original não existe mais. O presente é o resultado do que você criou. Ela é tão lenta. Ela parecia uma pessoa diferente sempre que mostrava uma forma diferente de pensar dos humanos. Ela não estava errada. O passado original, o passado mudado, e se os sacerdotes da profecia precisavam estar no passado ou não, não era importante. O resultado era mais importante do que o processo inútil. Não importava se ela se tornava Benigoa porque eu a chamava assim ou não.
Eu a chamei de Benigoa quando conheci Altanos, e esse passado havia se tornado presente, então só o resultado importava. Então, eu respondi sua pergunta. Perguntei. Sim. E tenho certeza de que Altanos poderá descansar em paz agora. Você sabia que era Altanos? Perguntei. Eu não sou Altanos, Lei Kyong. Você sabe que não era isso que eu quis dizer, Benigoa, eu disse. Sim. Eu não sabia no começo. Eu sabia que a vontade de Altanos foi passada para mim, mas não sabia que ele e eu nascemos das mesmas raízes. Sério? Sim. Não tenho motivo para mentir. Não tenho certeza exatamente de quando percebi. Na verdade, eu nem percebi. Posso dizer com segurança que eu suspeitava. E só foi até recentemente que percebi que ele e eu nascemos das mesmas raízes. Como você se sente agora? Estou curioso para saber por que você está aqui. Você sente a vontade dela agora? Perguntei. Ah, droga. Eu sabia que isso ia acontecer. Sim, eu sinto. É fraco, mas eu sinto, Lei Kyong. O que você teria feito se eu não tivesse dito nada? Fiquei um pouco irritado ao ver Benigoa sentindo e murmurando para si mesma, mas decidi apenas encará-la. Depois de criar uma cadeira pequena e sentar-se nela, começou a ler o testamento de Altanos. HM. HM. Ela sentiu baixinho e murmurou sem emoção. Altanos. Sim. Altanos deve ter te amado, Lei Kyong. O que você está? Não. Talvez não seja amor. Ou. Talvez seja amor. Talvez seja amor e ódio. Não. Amor é a melhor forma de descrever, já que existem muitas formas de amor. Amor é a melhor forma de descrever a emoção que Altanos sente por você. Não acho que ela entrou na donzela de ferro por sua causa, Lei Kyong. Acho que ela tinha uma ideia do próprio destino, e sabia que você não estava tentando se sacrificar por ela. Ela também deve ter se sentido responsável, porque é assim que ela tem vivido a vida. HMM. Claro, ela é grata a você, pois se divertiu graças a você. Altanos não tinha muitas coisas para se alegrar. Depois de entrar na donzela de ferro, a única lembrança que ela conseguia lembrar era a que criou com você. Sim. Tenho certeza disso. Altanos ficou preso na donzela de ferro por muito tempo. Se eu estivesse no lugar dela e entrasse na donzela de ferro no lugar dela, pensaria nos membros da guilda, Yua e meus amigos na Terra porque todas as minhas boas lembranças estavam com eles. Se a única lembrança que ela conseguia lembrar era com os sacerdotes da profecia, eu não conseguia imaginar o quão miserável sua vida devia ter sido. Ela era uma santa que nunca tinha visto o céu, e estava profetizado que perderia tudo no momento em que visse a luz. Essa luz deve ter sido eu. A verdade me arrepiou. Como você já previu, o continente trilhou o caminho da destruição depois disso. E Altanos tornou-se o administrador deste mundo depois de Lúcifer. Altanos deve ter querido devolver o continente caído ao seu estado original. Ela não queria que outro sacrifício como o dela aparecesse enquanto o continente se recuperava lentamente. Sério? Perguntei. Por isso ela começou a aceitar aqueles que foram abandonados na Terra. Então foi ela quem criou a cerimônia de invocação, eu disse. Para ser exato, foi com o guardião Metel. Altanos sabia exatamente o que ela precisava fazer. Ela sabia como o continente funcionava e conhecia seu sistema. Como Altanos conseguiu criar um sistema assim se Lúcifer não entregou nenhuma dessas informações? É graças aos dados no espelho de mão da deusa. O mundo de simulação dentro dele e os programas foram extremamente úteis. O guardião Metel não tinha acesso a ele, mas Altanos sabia o que estava armazenado nele. Os rastros que você deixou mostraram o que precisava ser feito para que o continente prosperasse e caminhasse para um futuro mais brilhante. Acho que ela decidiu aceitar os abandonados na Terra por sua causa. Provavelmente foi por volta dessa época que ela percebeu que você era uma das pessoas que foram convocadas aqui. Altanos deve ter ficado curioso sobre você. Apesar de achar que ela foi guiada por você e foi enganada, ela sentia saudades de você. Ao chegar aqui, olhar para você virou parte da rotina diária dela. Ela riu e chorou com você. Ela se divertiu, ficou triste e brava com você. Ela acompanhou sua história por muito tempo. Ela esperava mais do que ninguém que sua história não acabasse. Ela queria te conhecer, falar com você e te ajudar mesmo depois que ela desapareceu. E agora? Perguntei. Ela está gostando. Ela disse, diga a ele que eu agradeço por ter vindo aqui, por cumprir sua promessa, por estar com ela do começo ao fim. Além disso, ela disse, não seja
Então, sinceramente, eu não conseguia entender o que estava acontecendo porque estava recebendo muita informação de uma vez e estava tendo dificuldade para organizá-las. Ainda tinha dúvidas, mas quando a vi se dispersando, comecei a fazer o que precisava. Meu tempo deve acabar. E é muito curto, comentou Benia. Ah, que diabos? Eu não vou morrer, né? Eu só estou sumindo deste lugar, né? Ele Lei Kyong. Eu estou desaparecendo. Eu vou embora. Eu Lung. Lei Kyong. Me ajuda. E socorro. Eu. Não é assim. Foi constrangedor dizer isso para Benigua, mas eu tive que dizer mesmo sem saber se ela queria ouvir ou não. Lei Kyong. Lei Kyong. Obrigado, Altanus. Obrigado, Altanus. Meu entorno mudou mais uma vez. Você completou a invasão ao santuário aconchegante do Santo Toupeira sem ranking. A figura ferida de Altanos desmoronou como areia. Regressor Instruction Capítulo 1018 Limpeza 1. Eu tinha certeza de que parecia que um feixe de luz radiante e sagrado havia descido diante dos olhos de todos os outros. Claro, os espectadores não podiam ouvir minha conversa com Benigua, mas eu tinha certeza de que podiam ver a luz e o corpo dela desmoronando com a luz. Obviamente, achei que isso me ajudaria a melhorar minha imagem como Lin Tikeon, mesmo que só um pouco. Isso era prova de que, mesmo que a escuridão tivesse me envolvido brevemente, eu ainda era amado pela luz e ainda estava com ela. Claro, o infeliz incidente com Lin Tikeon ter vazado não aconteceria devido ao contrato de confidencialidade da equipe da expedição, mas não custava ser cuidadoso. Trabalhei duro para manter essa imagem. De qualquer forma, era um fato inegável que eu precisava resolver isso logo. Não podia dizer que todos os superiores da expedição eram suspeitos, então tive que realizar um evento, fosse grande ou pequeno. De qualquer forma, a expedição foi um sucesso e completamos todos os eventos. Houve muitas baixas, mas comparado ao que a equipe de apoio estratégico havia previsto, as baixas não foram muitas. Mais importante ainda, a masmorra deixou tesouros e itens dignos de sua reputação de ser uma masmorra sem ranking. Naturalmente, todos comemoraram quando a masmorra foi limpa. Os padres choraram por causa do final decente, e o Vaticano declarou o templo subterrâneo um local sagrado. Ao mesmo tempo, teólogos foram enviados para pesquisar as lendas de Benia e Antano. Claro, eles não conseguiriam obter muitas informações, mas sua descoberta logo seria apresentada ao mundo junto com o que encontrariam nas doutrinas existentes. Padres e teólogos não eram os únicos felizes. A fama e a honra de participar da expedição aumentaram a autoestima dos aventureiros, e como se para aumentar ainda mais sua autoestima, pessoas de todo o continente falavam sobre essa expedição. Aventureiros que não puderam participar da expedição esperavam os registros serem liberados o mais rápido possível, e menestréias cantavam sobre a expedição por toda parte. Eu tinha certeza de que pessoas em todo lugar estavam falando dessa expedição. Era um tema quente discutido por pessoas em pubs decadentes, salões de alto padrão, guildas de aventureiros, a Magic Tower e comunidades religiosas. Os veículos de mídia publicaram artigos diferentes a cada vez, como se quisessem corresponder às expectativas. Histórias sobre o espadachim do pôr do sol e aventureiros nomeados eram o que mais interessava as pessoas, mas o que mais falavam era a linha do tempo geral da invasão na masmorra e os heróis relativamente desconhecidos. Eles não podiam falar sobre mim, que havia viajado para o passado. Também não podiam falar sobre Lin Tikeon ou o Templário Gen, que foram de grande ajuda, então decidiram fornecer apenas o mínimo de informações. Muitos ficaram desconfiados de suas ações, mas justamente quando o público começava a ficar sedento por novas informações, o herói finalmente apareceu, Coronel Smith, o herói oculto da expedição. Ele eventualmente se junta à Guilda Azul. Detalhes detalhados do contrato são ultra secretos. Repórter Kim Sung-kyung do Lindeu Daily Report, sobre o papel que o Coronel Smith desempenhou no santuário aconchegante do Santo da Toupeira, colunista de masmorras Kim Sung-kyung. Uma batalha de recrutamento pelo Coronel Smith. A Guilda Azul vence. A persuasão do cardeal honorário foi o fator decisivo. Repórter Kang Yomi da Lindell Politics era inegável que a Guilda Azul havia lucrado mais. O Coronel Smith era do tipo que preferia permanecer incógnito, então eu tinha certeza de que ele estava tendo dificuldades sob toda essa tensão, mas eu ia treiná-lo para se tornar secretário de imprensa de qualquer forma, então não seria tão ruim para ele falar em entrevistas.
Preciso usá-lo o máximo que puder, e não é como se a imprensa estivesse interessada só nele. Vai ser problemático se ele já estiver cansado de tanta atenção. Os personagens principais da expedição ficaram ainda mais famosos, mas todos estavam principalmente interessados na recompensa que recebemos da expedição. Além dos tesouros, dinheiro, artefatos contendo símbolos religiosos e alguns itens que foram dados a alguns dos superiores para aumentar seus atributos, o depósito estava cheio de itens diferentes. Agora que a parte difícil havia passado, era natural receber recompensas. Então o grupo de expedição e as pessoas que não tinham nada a ver com ela estavam realmente interessados nas recompensas. Como sempre, o maior problema era a distribuição. Haveria um conflito se usássemos os métodos que pequenos grupos usavam para distribuir o saque, que era rolar um dado ou distribuir itens com base na contribuição. Os participantes da expedição eram todos poderosos de sua própria região, e também havia políticos cansados de disputas pelo poder. Havia um sistema básico de contribuição, mas não podíamos depender apenas dele. O programa de assentamentos preparado pelo grupo de expedição foi útil, mas não podíamos contar apenas com isso. Havia vários grupos realizando reuniões e discussões várias vezes ao dia, e até guildas que tentavam aumentar sua contribuição por meio do comércio político, conspirações e uso da imprensa. As pessoas também poderiam exigir certos itens com a condição de manter silêncio sobre o incidente de Lim Chi-Yong. Quase estourou uma luta de espadas em uma sala de reuniões por causa de um único item. Precisávamos de um mediador capaz de controlá-los antes que a situação piorasse. Claro, esse mediador não era outro senão eu, a única luz e esperança do continente, o cardeal honorário, filho de Benigua e o deus do sacrifício e do avivamento. Isso mesmo. Precisamos de você agora. Por que você tem estado tão quieto ultimamente? Se controle. Não sei, Ginoona. Devo estar cansado. Não consigo identificar nada e falar sobre isso. Pode-se dizer que estou me sentindo meio vazio, eu disse. Você disse que a conversa com Benigoa foi bem. Na verdade, é mais como se eu estivesse me sentindo inquieto, me corrigi. Por causa de Altanus? Bem, pode-se dizer que isso também tem me afetado. Como está a situação lá fora? Perguntei. Todos estão esperando por você, mas não podem dizer muito porque disseram que você estava descansando. Todo mundo está esperando você aparecer. Você simplesmente não entende o sentimento deles porque o armazenamento da Guilda Azul está cheio de itens lendários. Itens lendários são extremamente difíceis de conseguir, e você pode nem sequer encontrar um na sua vida inteira. Por isso o grupo de expedição ainda está na capital. Eles podem não estar dizendo nada, mas todos estão nervosos por causa da distribuição dos itens. Você ouviu sobre a luta de espadas que quase começou, né? Eu ouvi, respondi. Se você não vai trabalhar, então não deveria ter começado. Você não deveria ter dado os itens ao Coronel Smith e suas tropas antes de qualquer outra pessoa. Isso fazia parte do contrato. Além disso, você tem algo contra o Coronel Smith? Ele é o herói oculto do grupo de expedição. Perguntei. Você tem que considerar os pensamentos dos outros. Você deve estar esgotado. Não estou esgotado. Eu disse. Provavelmente foi porque eu tinha vivido muitas coisas em pouco tempo. Também pode ser por causa do Templário General. Ou Eltanus. Caso contrário, pode ser um efeito colateral de viajar para o passado distante. Eu tinha muita coisa na cabeça. Normalmente, eu me livraria de qualquer pensamento irritante, mas dessa vez não consegui por algum motivo. Altanus. Minha história com ela tinha acabado. Depois de entrar naquele lugar, passei um tempo com Benigoa. Apesar disso, ainda tive muitos pensamentos. Um pensamento indescritível levava um pensamento a outro, e eu não conseguia parar de pensar no que teria acontecido se eu tivesse feito de outra forma. Isso é o que eu chamo de inquieto. Provavelmente não fiquei satisfeito com o resultado. Havia uma forma de salvar Altanus. Eu sabia que era impossível porque Altanus não era um dos meus. E Benigoa era mais importante para mim do que ela. Eu não tinha feito nada por ela, nem sequer tinha considerado isso. Afinal, um de nós teve que se sacrificar pelo futuro atual. Só o resultado importa. As palavras de Benigoa me encheram de muitos pensamentos indescritíveis. Bem, já que você está descansando, pode continuar descansando. Tenho certeza de que 3 dias depois, você vai se forçar a empurrar os pensamentos ruins para o fundo da mente e fingir que nada está errado. Mas se continuar vivendo assim, tenho medo de que você realmente vire um psicopata.
Por isso te liguei hoje. Você deveria se preocupar com você mesma, eu disse. Eu sou mais forte que você. Você está falando besteira de novo, eu disse a ela. Aceitar que você não consegue encontrar a resposta e deixá-la de lado são duas coisas diferentes. Sou do tipo que aceita enquanto você simplesmente deixa de lado. Era isso que eu quis dizer. Enfim, tem algo que quero te mostrar. Tenho certeza de que vai ajudar. Kim Sung vai visitar em breve, certo? Me visite depois que isso acabar. Tem um vídeo divertido para te mostrar. Tudo bem, eu disse. Assim que a nona de Ji encerrou a ligação, a maçaneta tremeu. Sr. Kyong. Eu já sabia quem era o indivíduo do outro lado da porta, e tudo porque aquele cara sempre vinha aqui com comida quando era hora de comer. Queria voltar minha atenção e receber Kim Sung, mas não pude, pois ainda estava no personagem. Tive que agir como se estivesse triste por perder o germe templário, então não tive escolha a não ser olhar pela janela. No entanto, não havia janelas aqui. Em vez disso, vi a paisagem em um espelho da deusa. Senhor Kyong. Kim Sung chamou. Senhor Kyong, repetiu. Ah, está na hora de comer, disse ele. Você não precisa vir toda vez, Senhor Sung. Não está na hora de você trabalhar? Perguntei. Os membros da guilda estavam ocupados. Então vinha no lugar, respondeu Kim Sung. Ocupado, minha bunda. O boato de que eu levava uma vida isolada porque estava triste por perder a geração templária começava a se espalhar dentro da guilda azul. Eu não tinha certeza se era por causa disso, mas as reações dos membros da guilda foram mistas. Tudo bem eu estar no meu quarto praticamente sem fazer nada, mas eles estavam preocupados comigo porque eu parecia muito deprimido. Entre eles, Kim Sung era o pior. Ele parece preocupado. Mas ele também parece gostar. Como você está se sentindo hoje? Kim Sung perguntou. Estou me sentindo melhor, graças a você, respondi. Quantas vezes você vai trocar as flores em um dia? Depois de colocar a bandeja de comida na mesa de cabeceira, trocou as flores na garrafa de vidro. Ah, é salmão espelho. Eu estava realmente com vontade de comer isso, mas seria estranho comer isso agora. Não tenho apetite, disse. Você deveria tentar recuperar suas energias, argumentou Kim Sung. Quero, mas... Eu sei que você tem muitas coisas para pensar, Sr. Kyong. Me avise quando estiver pronta, mas... Vá com calma, disse Kim Sung. Eu estava com muita fome, então decidi dar algumas mordidas. Quando peguei os azis, Kim Sung pegou uma cadeira e a colocou perto de mim. Ele parecia feliz por eu ter pegado os azis. Era compreensível, já que eu estava mandando a comida embora. Provavelmente achou que eu estava pronta para conversar. Como está indo a limpeza? Perguntei. Está indo bem, respondeu Kim Sung. Sim, claro. Parece haver muito conflito. Mas todo mundo entende o que está acontecendo e está esperando pacientemente, acrescentou Kim Sung. Fico feliz em ouvir isso, disse. Com licença, Sr. Kyong. Sim. Sobre o incidente com o Templário General. Kim Sung fez uma pausa. Sim. Desculpa. Sobre isso, disse Kim Sung. Não traga um assunto tão pesado de repente enquanto eu estou comendo. Droga, ele realmente é ruim de falar. Mas, Sr. Kyong, como você já sabe, eu já sei, interrompi. O quê? Eu sei que ele não fez a coisa certa, e sei que não fui racional quando se tratava do Gen Templário, mas... Parei. Sim, Sr. Kyong. Não consigo deixar de pensar nisso, continuei. Provavelmente é porque... Parei de novo. Sim. Ele se parecia com meu amigo, acrescentei. E foi aí que a expressão de Kim Sung mudou. Seu amigo? Ele perguntou. Sim, lá na Terra. Eu respondi. Eu. Ver. Você tinha um amigo. De volta à Terra, murmurou Kim Sung. Seu amigo. Kim Sung nunca teve realmente um amigo, então isso devia ser uma notícia chocante para ele. Regressor Instruction capítulo 1019, Limpeza, 2. Poxa. Quando pensei bem, não foi tão surpreendente assim. Assim como ele tinha uma vida neste continente, ele também tinha uma vida na Terra. Eu tinha certeza de que todo mundo, como nós, também tinha uma vida na Terra. Claro, era diferente para Kim Sung, porque sua vida na Terra era algo que aconteceu há muito tempo. Ele viveu o dobro do tempo que outras pessoas e também passou por incidentes especiais.
Era muito provável que suas memórias na Terra já tivessem desaparecido e que ele se sentisse mais confortável vivendo ali do que na Terra. Considerando que ainda havia muitas pessoas sentindo falta da Terra, ele não estava na situação ideal. Seu modo de pensar era mais útil aqui do que na Terra, e para ser honesto, ele era mais um habitante deste continente do que da Terra. Tenho certeza de que ele ficou chocado porque de repente lembrou que tinha uma vida na Terra. Essa também era a razão pela qual ele raramente falava sobre sua vida, mas ele era completamente diferente de Jungaya, que queria esquecer aquele lugar completamente. Jungaya estava intencionalmente evitando qualquer conversa sobre sua vida na Terra, mas Kim Sung era diferente, pois não conseguia se lembrar de nada sobre sua vida na Terra. Se Kim Sung realmente era o jovem mestre de uma família rica, então os incidentes que ele havia enfrentado até então no continente certamente o abalaram muito. Claro, eu simplesmente presumi que ele era um jovem mestre de uma família rica. Entendo. Então você tinha um amigo na Terra. Kim Sung murmurou. Fiquei meio surpreso que ele repetiu as palavras. Claro. Você tinha um amigo. Kim Sung disse. Ele não conseguiu esconder o choque. Isso. Seu amigo. Ele era um amigo muito próximo, eu disse a ele. Pode-se dizer que ele era mais do que um amigo casual. Ele é um amigo de verdade. E nossos corações são só. Ele é um amigo que você nunca teve. Eu não tinha certeza, mas tinha uma ideia de que tipo de pessoa ele era na Terra. Se eu fosse um pouco duro, diria que ele era um solitário bonito, mas socialmente desajeitado. Provavelmente não tinha problemas com familiares e tinha uma vida normal, porém rica, como estudante. No entanto, eu tinha certeza de que ele não tinha ninguém para chamar de amigo. Ele podia pensar em alguém como amigo, mas era muito provável que a outra pessoa não pensasse assim. Provavelmente estava em algumas salas de bate-papo, mas as que não estavam eram provavelmente mais ativas. Era meio triste, mas era esse o tipo de pessoa que ele era. Eu tinha certeza de que Kim Il-sung tinha seus próprios problemas, mas as pessoas ao redor dele provavelmente se sentiam desconectadas dele. Eles provavelmente sentiam que ele estava vivendo uma vida diferente deles. Ele era alto, inocente, muito bonito e, além disso, com uma ótima personalidade, mas eu tinha certeza de que as garotas se sentiam desconfortáveis perto dele. Provavelmente ele viveu uma vida cheia de energia e esperança, como normalmente se vê em dramas de amadurecimento. Ele era bom em esportes e parecia popular entre os caras, mas na verdade era difícil de se dar bem. Primeiro de tudo, ele era mais bonito que uma celebridade, estudava muito e estava sempre sorrindo. Eu consigo imaginá-lo em um comercial de bebida esportiva. Ele abria a torneira e molhava o cabelo antes de beber uma bebida. Então, ele dizia, pessoal, antes de pular na multidão lá embaixo. As pessoas acreditariam em mim se eu dissesse que ele era de um quadrinho de romance do ensino médio. Pessoas que moram em uma família normal com uma vida normal provavelmente se sentiam estranhas perto dele. Só quando as pessoas se tornavam adultas começaram a se afastar e afastar os outros. Era bem óbvio como as pessoas o tratavam só de pensar que ele era diferente deles. Eles só se aproximavam dele porque podiam lucrar com ele. Eles nunca realmente abriram seus corações para ele. Deve ser por isso que ele é obcecado por mim. Ter alguém com quem pudesse conversar era precioso para ele. O relacionamento dele com outras pessoas era superficial, então ele definitivamente se sentia desconfortável com o fato de eu ter outro amigo além dele. No entanto, Kim Sung não era uma criança, então não podia dizer coisas como, por que você só está brincando com ele? Por que você está brincando com ele e não comigo? Por que você está mais perto dele do que de mim? Ele não estava exatamente dizendo essas coisas, mas me olhou nervoso. Você não tinha nenhum? Perguntei. Ah, poço. Eu também tinha um amigo. Kim Sung gaguejou. Foi um pensamento que tive depois. No começo, que tipo de pessoa era sua amiga? Por que ele está me interrompendo? Ele era uma pessoa boa e de bom coração. Mas, mais importante, nos demos muito bem. De repente, me lembrei dele. Parecia que foi ontem quando conversamos olhando para o céu azul e claro. Talvez seja porque só estava ansioso ou por causa daquele templário, mas estou tendo muitos pensamentos diferentes, respondi. Ele se parecia com o templário Gen porque era rico. Ele também não tinha problema em gastar muito dinheiro, e era um perdedor estranho também. Eu sei que é inútil fazer isso, já que não há como voltar para a Terra. Acrescentei. Ah, certo. Não tem como voltar. Kim Sung murmurou. E fiz um novo amigo aqui, disse.
Olhe ele sorrindo. Seu sorriso durou apenas um breve momento, pois uma parte dele ainda estava meio preocupada. Mas é compreensível. Só do meu ponto de vista o Templário Gen parecia alguém que deu tudo o que tinha. Eu tinha certeza de que ele não parecia assim para os outros. Ele era visto como um psicopata, e as pessoas também o manipulavam. No fim, ele ficou conhecido como com uma tendência a manipular as pessoas de maneiras maliciosas. A estranha rivalidade de amizade entre Kim Il-sung durou apenas um momento, e sumiu junto com seu nervosismo. Dessa vez, ele parecia preocupado. Lá vai ele de novo. Ele estava imaginando minha vida miserável na Terra. Você disse que ele se parecia com o Templário General. Seu amigo era. Na Terra. Imagem. Eu realmente não quero falar sobre mim. Como foi para você, Sr. Il-sung? Perguntei. Eu. Teve uma mãe rígida e um pai que se importava com a família. Kim Il-sung respondeu. Eu não estava perguntando sobre isso. Por favor, me conte mais, pedi. Meu pai era professor. Kim Il-sung disse. Ele era professor do ensino médio. Perguntei. E ele era professor universitário, respondeu Kim Il-sung. Realmente. Minha mãe tinha um pequeno negócio, continuou Kim Il-sung. Qual era o nome do negócio dela? Perguntei. Me diga, eu incentivei. Ela vendia equipamentos para atividades ao ar livre. Kim Il-sung disse. Foi. Acampamento Il-sung? Perguntei. Sei como. Você sabia? Kim Il-sung questionou. É óbvio, já que é seu nome, e como você pode chamar isso de pequeno negócio? Era uma empresa de médio porte na Coreia, mas era bem famosa. Ele nasceu com uma colher de prata na boca, então poderíamos ter sido amigos na Terra. Então você era rico, comentei. Não, eu não diria que sou rico, Kim Il-sung negou. Não, você era rico. Você provavelmente pensa assim porque seus pais levaram uma vida simples. E você é filho único? Perguntei. Sim, estou, respondeu Kim Il-sung. Seus pais parecem pessoas incríveis. Pensando bem, acho que nunca ouvi você falar sobre sua vida na Terra, disse. Ah, isso é. Sim. Quando cheguei aqui, chorava com frequência. E sentia falta da minha mãe. Quer dizer, minha mãe e meu pai. Mas minhas memórias deles estavam se apagando aos poucos quanto mais tempo eu passava aqui. Me sinto mal, mas muitas coisas aconteceram. Claro, isso não significa que eu não pense neles de jeito nenhum. Às vezes penso neles, mas estranhamente, não fico triste. Não sei se fiquei estranho ou se já aceitei isso, explicou Kim Il-sung. Estou tomando cuidado, mas até eu sinto que me tornei um humano quebrado. Sinto falta deles até hoje, mas não derramo nenhuma lágrima. Tudo que eu quero é que eles vivam bem. E não ficar triste por minha causa, acrescentou Kim Il-sung. Tenho certeza que é diferente para você. Não faz tanto tempo assim que você chegou aqui, então sinto falta da Terra. Não, eu realmente não sinto falta disso. Eu penso em Lua de vez em quando. Mas não sinto falta da própria Terra. Tenho certeza de que Lua está bem sem mim? Não, tenho certeza que ela está melhor sem mim. Claro, se me perguntassem se sentia falta dela ou não, diria que sentia falta, mas eu tinha muita coisa para resolver agora. Nesse ritmo, eu tinha certeza de que um dia conseguiria dar uma forma de enviar alguma notícia para ela. Isso não é verdade, Sr. Il-sung. Não acho que você esteja quebrado de jeito nenhum, disse a ele. Agradeço por você ter dito isso, disse Kim Il-sung. Estou dizendo a verdade. Os humanos são conhecidos por serem esquecidos. Se tanto tempo já se passou, é natural que você os esqueça. Como você não perdeu sua humanidade apesar de ter passado por tantos incidentes, acho que você é a pessoa mais humana de todas, eu disse. Obrigado. Você, Kim Il-sung murmurou. Se você tiver alguma experiência divertida, pode, honestamente, não lembro de muita coisa. Uma coisa que lembro é, eu acampo todo fim de semana com minha família, respondeu Kim Il-sung, me interrompendo. Sério? Sim, viajei por todos os lugares. Pensando bem, meu pai sempre fazia arroz com curry sempre que íamos acampar. Não lembro direito do sabor, mas às vezes lembro de pedir para ele fazer esse prato sempre que tentava cozinhar outro prato. Minha mãe gosta de tirar fotos. Sinceramente, eu não gostava de tirar fotos, então evitava ela, disse Kim Il-sung. Kim Il-sung. Eu não sabia se era por causa da minha reação ou porque eu demonstrava interesse,
Mas Kim Sung parecia estar gostando da nossa conversa. Se eu soubesse que isso ia acontecer, teria tirado mais fotos. Acampamos à beira de um lago uma vez. Ele está falando muito, mas pelo menos está se divertindo. Ele me contou muitas coisas sem que eu pedisse. Em pouco tempo, ele se envolveu em suas histórias. Você está certo, eu disse. Além disso, claro, eu também estava gostando desse momento, e isso ajudou a aliviar o clima deprimente. Talvez fosse porque Kim Sung expressava seus sentimentos, mas parecia que eu estava imerso nas memórias dele com ele. Tive um vislumbre do que ele sentiu na época. Ele achava que havia esquecido alegria, felicidade e calor, mas não parecia ser o caso. A gente devia escolher um dia e acampar. Também podemos comer arroz com curry, sugeri. Não sei se vamos conseguir especiarias parecidas aqui, porém. Sério? Ele perguntou. Sim, sério. Depois que tudo isso acabar, claro, esclareci. Você é mesmo? Sim, vamos acampar. Faz tempo que não levamos nossos grifos para fora. Devíamos convidar os membros da guilda. E nossos conhecidos. Na verdade, eu estava pensando que precisávamos de uma pausa, disse a ele. Ok, então devemos nos apressar e resolver a questão da distribuição. Não, acho melhor eu cuidar disso, sugeri. Existe a chance dele causar problemas, então é melhor eu mesmo fazer isso. Kim Sung assentiu. Já era muito tarde. Eu tinha certeza de que ele queria passar mais tempo, mas infelizmente eu não tinha tempo à sobra. Vou dar uma olhada no que a nona da Ji me mandou e vou dormir. Eu precisava voltar ao trabalho amanhã. Preciso trabalhar duro a partir de amanhã. Eu me estenderei na cama e conferi o vídeo que ela enviou. Eventualmente, entrei no canal de comunicação. Senhorita Kim Myeon, eu sei que está tarde, mas por favor, chame para uma reunião, pedi. Ah, mestre da guilda. Desculpa. Agora. Parece que eu te acordei. Então. Vou contatar a pessoa de plantão hoje. Eu disse. Não, eu cuido disso, senhor. A reunião acontecerá em 1 hora, informei. Sim, senhor. A voz dela soou mais clara, então presumi que ela estava totalmente acordada. Era 1h48 da manhã. Fiquei com pena de quem dormia, mas o que eles poderiam fazer a respeito? Eles têm que responder ao meu chamado. Eu não era quem estava com pressa, afinal. Regressor Instruction capítulo 1020, limpeza, 3, bastou um momento para a cidade escura se iluminar. No início, várias cidades livres, incluindo Lindell, estavam ativas até mesmo ao amanhecer, a ponto de serem chamadas de cidades que nunca dormem. Claro, a situação não podia ser exatamente igual à da Terra, já que havia muitos aventureiros acordando cedo pela manhã. Durante a noite, porém, Lindell era drasticamente diferente das outras cidades, então era fácil qualquer um se confundir. A situação na capital do Sagrado País Democrático era ainda mais extrema. A capital, próxima ao Vaticano, tinha uma alta porcentagem de padres e era o lar de autoridades públicas que cuidavam de assuntos menores e maiores do Sagrado País Democrático. Na verdade, exceto por algumas áreas, a cidade estava tão silenciosa que as pessoas pensariam que havia toque de recolher. Claro, isso não se aplicava a lugares como o pub ou o mercado noturno, mas era um fato inegável que a cidade de repente ficou movimentada. Ver tantos aventureiros talentosos aparecendo de uma vez podia ser confuso. Olhei ao redor usando meu telescópio e assenti. Uma certa guilda operando na capital chamou minha atenção, pois ouvi dizer que eles tinham um sistema bem organizado. Droga! Fico feliz que as coisas tenham dado certo, mas estou fazendo uma reunião tarde da noite. Ele está sendo ridículo ao nos mandar vir à guilda às 3 da manhã, reclamou o diretor Kim. Decorei seu rosto e nome. Ei, diga ao gerente Kim para vir aqui, ordenou o diretor Kim. Sim, senhor. Gerente Kim, você preparou todos os documentos? Perguntou o diretor Kim. Dê desculpa. Estou preparando agora mesmo, respondeu o gerente Kim. O quê? Droga. Você está fazendo o seu trabalho? Você não ouviu te dizer para prepará-los, só por precaução? O diretor Kim reclamou. Desculpe, respondeu o gerente Kim. Seu pedido de desculpas vai adiantar alguma coisa? Hein? Merda. Só diga para eles me trazerem umas roupas para vestir. A reunião é às 3 da manhã. Se eu me atrasar, é melhor você estar preparado para escrever uma carta de desculpas e ser punido. Peguei? Não, é melhor você estar feliz.
Se as coisas derem errado, eu realmente não vou ficar parado assistindo, continuou o diretor Kim. Você me ouviu ou não, seu desgraçado? O diretor Kim gritou. Eu entendo. Assumo total responsabilidade, disse o gerente Kim. O gerente Kim saiu correndo da sala em meio às palavras duras do diretor Kim. Diga ao gerente Jung e ao chefe Kwak para virem aqui, ordenou. Droga. Como vocês dois estão lidando com as coisas aqui? Você acha que seu trabalho está pronto depois de completar todas as suas tarefas? Você acha que pode simplesmente sair e tomar uma bebida quando o dia acabar? Desde quando a guilda funciona assim? Ou faz hora extra ou não dorme nada? Você não deveria tentar terminar suas tarefas o mais rápido possível. O diretor Kim reclamou. Eu estou. Desculpe, diretor Kim. Acorde a equipe e diga para eles se prepararem. Droga, droga. Ordenou a diretora Kim. O que aconteceu depois foi bem óbvio. Senhor Lei. Senhor Park. Cadê todo mundo? O diretor Kim gritou. Claro, naturalmente achei que causei problemas. Não, aquela guilda era só um pouco especial. Qualquer um podia perceber que era uma guilda negra. Tive que olhar as outras guildas. Vamos nos apressar e nos preparar. Eu sei que ele é uma pessoa imprevisível. Mas isso é meio chocante. Precisamos registrar uma queixa formal, mestre. Nossa guilda e outros grupos não são subcontratados pela Blue Guild. Eles claramente estão nos menosprezando. Como eles podem nos chamar tão cedo de repente com uma única ligação? Eu sei que a Guilda Azul é uma guilda poderosa, mas, já chega. Tenho certeza de que o padre Lei Kyong não teve escolha. Pelo menos ele tem cérebro, mas os que estão sob seu comando precisam ser educados. Desviei o olhar e vi um rosto familiar. Era o rosto do invocador da névoa Cheon Koi. Parecia que o cara cujas raízes eram na cidade livre de Dawan também estava morando na capital. Senhor Cheon Koi, estou indo para a Guilda Azul agora. Certifique-se de informar os outros membros da guilda para que não falem de forma inapropriada sobre isso, ordenou Cheon Koi. Suas palavras foram curtas e diretas ao ponto. Eu sabia que ele sabia sobre mim, mas gostava da atitude dele. Ele estava convencido de que meus olhos e ouvidos estavam em toda parte. Eu não era o irmão mais grande de 1984 nem um tirano, então não entendia por que ele estava sendo tão cuidadoso, mas realmente senti vontade de dar mais itens para ele ao vê-lo agir sem reclamações. Eu cuido de você. Exceto por algumas pessoas, não era tão diferente da primeira guilda. Alguns ficaram irritados, dizendo que sua guilda estava sendo menosprezada, enquanto outros seguiram a ordem sem reclamar. No entanto, os que mais sofriam eram os funcionários e os membros da guilda sob o comando do líder. Parece que alguns deles não trouxeram roupas inadequadas, pois vi que usaram o portal de teletransporte. Foi só uma reunião simples, mas eu tinha certeza de que eles sabiam que eu estava no meio da recuperação, então alguns estavam vagando pela cidade comprando presentes para mim. Os outros decidiram contatar os donos das lojas por conta própria, já que a maioria das lojas estava fechada. A imprensa, que queria descobrir o furo, estava do lado de fora, e as guildas que ainda não haviam completado o relatório de expedição estavam presas às suas mesas. A cidade inteira se movia agitada, como se o sol já tivesse nascido. Por que causar todo esse problema acordando quem estava dormindo? Havia muitas guildas negras entre elas. E foi quando ouvi batidas na porta. Senhor, é Kim Myong. Ok, vou sair agora mesmo, respondi. Vou te levar para a sala de reuniões, ofereceu Kim Myong. Ok, o problema era que a Guilda Azul também estava bem iluminada, e as pessoas estavam se movendo com muita gente. Alguns estavam se preparando para receber os convidados. Quando passei pelo escritório, vi os funcionários trabalhando em suas tarefas. Na verdade, a senhorita Kim Myong murmurou. Sim. Eu ia resolver isso discretamente com o Sr. Park Jong-ki, mas... A senhorita Kim Myong fez uma pausa. Sim, senhorita Kim Myong. Eu disse, incentivando-a a continuar. Parece que ele contou para alguns funcionários, continuou a senhorita Kim Myong. Ah, é? Ah, queria que ele não fizesse isso. Eu disse. Os funcionários disseram que queriam ajudar, então tenho certeza de que ouviram isso por ele. Desde as pessoas que tinham um jantar em grupo até tarde até as pessoas que dormiam em seus quartos. Todos voltaram para a guilda para trabalhar. A notícia também deve ter chegado aos membros que moram longe. Porque eles também vieram trabalhar. Alguns até disseram que não precisamos pagar horas extras.
A senhorita Kim Myong explicou. Não. Não deveríamos fazer isso. Mesmo que dissessem isso. Me sinto mal por eles terem vindo trabalhar. Eu disse. Eu sabia que você ia dizer isso, então estou pensando em dar um bônus para toda a equipe, sugeriu a senhorita Kim Myong. Não esperaria menos de você, disse. Eu me sentia orgulhoso. Esta é uma empresa e uma guilda familiar. Todo mundo queria me ajudar. Notei paixão entre os funcionários que trabalham, e também vi outros sorrindo enquanto trabalhavam. Não pude deixar de assentir com a cabeça diante da bela cena. Sinceramente, Kim Myong e eu poderíamos ter resolvido isso sozinhos. Só precisávamos trabalhar devagar na distribuição do saque, e não precisávamos de tanta gente para nos ajudar. Como os funcionários eram competentes, eu tinha certeza de que sabiam disso, então gostei ainda mais deles ao vê-los chegar ao trabalho tão cedo. Nesse momento, um funcionário de baixa estatura se aproximou da senhorita Kim Myong. Senhorita Kim Myong, a senhorita Lei Ji está aqui. Ah, ok, por favor, cuide dela como instrui antes, disse a senhorita Kim Myong. Sim, senhora. Como ela já está aqui. Por favor, chame-a para a sala de reuniões imediatamente, ordenei. Sim, senhor, respondeu a senhorita Kim Myong. Me incomodou que a nona da Ji estivesse se mexendo tão rápido. Naturalmente, meu rosto ficou vermelho. Droga. Ji Non escancarou a porta e entrou na sala de reuniões. O que te traz aqui? Perguntei. Como assim? Vim te ver, respondeu Lei Ji. Não foi isso que eu quis dizer. Você faz parte do comitê de gestão, e eu nem sequer te procurei. Eu disse para ela. Eu deveria ir porque faço parte do comitê de gestão. Preciso ver se os itens estão sendo distribuídos de forma justa, disse ela. É isso que o público sabe, mas há um motivo diferente por trás da minha visita. Yeon Joon me pediu um favor. Não preciso falar sobre a contribuição da Guilda do Cisne Negro, mas gostaria que você cuidasse um pouco mais de nós. Aqui está a lista de itens. A Guilda quer obter 3 itens. Esses diários de missão e de batalha devem ser suficientes para conseguirmos recebê-los. Trabalhei duro para preparar isso, então tenho certeza de que você não vai discordar. Além disso, aqui está o contra-argumento de outras guildas que querem os mesmos itens que nós, então analise-os com atenção. Não vai demorar para você dar uma olhada, certo? Lei Ji perguntou. Nona, você sabe que isso é ilegal, né? Perguntei. Não é ilegal desde que você e eu fiquemos em silêncio, argumentou Lei Ji. Oh Ji Nona. Olha como ela está tão confiante. Isso é o que você chama de corrupção. Vi os documentos organizados e, como ela disse, não precisei pensar muito na contribuição da Guilda do Cisne Negro. No entanto, ela ainda trouxe muitos documentos para garantir que eu não pudesse discutir. As evidências eram extremamente sólidas a ponto de eu não conseguir encontrar nenhum buraco. No entanto, achei estranho que as outras guildas e grupos estivessem discutindo esse assunto em vez de encerrar a discussão quanto antes. Ela achou que haveria uma reunião tão cedo de manhã? Ela tinha certeza de que eu convocaria uma reunião imediatamente ao ver aquele vídeo. Não pude deixar de supor que ela já tinha preparado tudo antes de entrar em contato comigo. Claro, era só pura especulação da minha parte, mas ela certamente era capaz de fazer isso. Em vez de fazer um pedido usando suas conexões pessoais, ela usou esse método, pois era o caminho mais oficial. Pode-se dizer que ela estava esperando eu convocar uma reunião desde que me entregou aquele vídeo. Meu rosto ficou vermelho de novo. HM. Nada mal. Vou usar como referência. Nona, disse a ela. Eu agradeceria, disse Lei Ji. Ela então sentou ao meu lado e apoiou o queixo com as mãos enquanto me encarava diretamente. Enfim, achei que seria realmente eficaz, e deve ser verdade. Achei que você ia chamar todo mundo amanhã de manhã. Você não deveria chamar pessoas no meio da noite. Tenho certeza que as pessoas não vão falar muito, mas ainda assim é muito repentino, disse Lei Ji. Você gostou tanto assim? Você deve ter ficado animada, comentou Lei Ji. Do que você está falando? Perguntei. O vídeo. Você convocou essa reunião por causa do vídeo que te enviei. O vídeo mostrava seus membros da guilda enlouquecendo para te salvar. Disseram que não se importam se o mundo for destruído depois de verem a Fendi sobre como não conseguiram te esquecer. Todos choraram e se reuniram. Até Jungayan ficou desesperada com seus feitiços. Espera, eu te mandei o vídeo errado. Lei Ji questionou.
Eu te mandei um vídeo da Juijin e do Elias tomando café juntos. Lei Ji perguntou. Sim, acho que foi isso que vi, respondi. Você é tão fofo, opa, comentou. Bem, tanto faz. Eu ia levantar de qualquer jeito. Estou ocupado, e não é por causa do vídeo que você enviou. Enfim, obrigado pelos dados, eu disse. Mas aqueles dois realmente tomavam café juntos? Perguntei. Lei Ji assentiu. Sério? Perguntei. Sim, sério. Eles realmente tomaram café juntos, disse Lei Ji. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.